Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre formigamento na mão, né? Respondendo os comentários. Que eu fiz um vídeo sobre formigamento na mão e gerou muito comentário. E eu tô tentando responder para vocês, né? Porque eu tenho alguns vídeos sobre formigamento na mão, queimação da mão, né? E as perguntas elas se repetiram, né? E eu vou explicar aqui para vocês só para você entender. Em primeiro lugar, né? Uma das causas muito comuns que a gente lida como neurocirurgião é a síndrome do túnel do carpo. E é muita gente no vídeo falou assim: ah, Júlio, eu tenho uma síndrome do túnel do carpo, mas eu nas duas mãos, mas eu sinto mais numa mão. Por que isso acontece, né? E nesse vídeo eu também destaco, né, a relevância de ver se ela é unilateral. Porque às vezes tem pessoas que têm problema na coluna e normalmente um lado está mais comprimido e comumente o paciente refere com dor no único lado. E nesse vídeo também muita gente fez comentário nessa situação. Eu vou explicar para vocês, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala de padrão, normalmente, mas existem pessoas que têm canal estreito cervical que comprime os dois lados. Então é possível você ter um problema cervical, ter hernia de disco e ter formigamento nas duas mãos. O que eu disse no vídeo é que é mais comum unilateral, tem um predomínio de um lado, né? A síndrome do túnel do carpo é semelhante. A síndrome do túnel do carpo, normalmente, você tem características anatômicas que predispõem você a ter síndrome do túnel do carpo. Por isso que muito laudo coloca bilateral, porque às vezes a pessoa tem dos dois lados, mas normalmente tem um predomínio de um lado. E é esse lado que é o que você sente mais incômodo. Porque às vezes o paciente fica preocupado, e nesse vídeo muita gente comentou assim: ah, Júlio, disse que o meu é bilateral, mas eu sinto só de um lado. Mas às vezes um lado é mais grave, né? E outro aspecto muito importante que eu falo da neuropatia, que é uma das causas importantes de queimação, de formigamento nas mãos, e da mesma forma eu falo no vídeo que normalmente ela é bilateral. E um dos pacientes colocou assim: ah, Júlio, eu tenho a diabetes, eu tenho a neuropatia, que às vezes dá em bota e luva, né, que parece que a pessoa está com a luva queimando, né, e é bilateral, mas o predomínio é mais de um lado. Então o que é que eu explico para todo mundo? O padrão a gente fala que é bilateral, mas pode ser que alguém mesmo com a neuropatia ela tenha bilateral. E lembrando, alguém com a neuropatia é possível ter outra doença associada. Aqui no vídeo aparecia muita gente falando assim: ah, Júlio, eu tenho tanto a neuropatia diabética como a hernia de disco, eu tenho tanto a neuropatia como a síndrome do túnel do carpo, e aí precisa não operar. Aí o que é que acontece? O médico vai analisar o seu exame eletroneuro, seu exame físico, ver se tem perda de força muscular, né? Porque no caso da neuropatia, na maioria das vezes o tratamento é medicamentoso. Na síndrome do túnel do carpo muito grave, às vezes precisa de cirurgia. No caso da hernia de disco, se for grave, tiver perda de força, às vezes precisa de cirurgia. E o médico vai analisar, no seu caso, qual é o mais predominante. Se ele achar que é neuropatia, ele vai tratar clinicamente. Se ele achar que é um quadro mais avançado, que tem déficit motor unilateral, ele vai, muitas vezes, propor cirurgia, mesmo você tendo os dois componentes, tá bom? Espero ter ajudado.